Março é o mês das mulheres. Em homenagem a elas, faremos diferentes matérias a respeito do universo feminino. Confere a nossa primeira. Empreender no Brasil nunca foi uma tarefa fácil. Ainda mais no cenário de incertezas que estamos vivendo. Para conversar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito de negócios, marketing, mais focando no público feminino, eu recebo pela primeira vez nesse nosso lance, cada um na sua aqui, cada um na sua casa, de forma online, Daniele Salaberry, que entende tudo sobre o assunto e é especialista em negócios femininos, olha só. Te mete com ela, Dani, seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. Eu pensei que em março de 2021 a gente já estaria presencial, né? Mas com o cenário que mudou lá em 2020 e segue ainda esse ano, né, a gente tem, graças a Deus, a possibilidade de poder se reinventar e eu podendo te entrevistar aqui de forma online. Eu quero justamente começar, primeiro te dando as boas-vindas aqui ao programa e te perguntando se realmente quem não está conectado, como eu e tu aqui, quem não está na internet, quem não colocou um negócio lá na internet, não tem como ir para frente. Pois é, Claudinha, um ano de pandemia já aí, né? E a gente tendo que talvez passar aqui em Porto Alegre, pelo menos, talvez pior do que há um ano atrás, né, em termos de fechamento. Eu digo assim, o lado bom é que a gente teve um ano para aprender e para se reinventar. E hoje eu costumo dizer, né, que o online não é mais uma opção, ela é uma obrigação. Ela se tornou uma obrigação no momento que a gente, ano passado, se viu sem eira nem beira, sem saber o que fazer. Então, hoje, tu tem estratégias, migrar o teu negócio, e eu acho que vai crescer muito ainda a questão dos negócios híbridos, né, no sentido, é presencial, mas é online também. Então, assim, a questão é como estar online e como, em momentos que a gente não sabe o que vai acontecer, é um momento de incerteza, né, como a gente fazer a gestão disso e não simplesmente achar que é o fim do mundo, né? Então vamos lá, vamos se reinventar. E isso é uma característica muito feminina, né? Da gente estar olhando e fazer, como eu digo assim, do limão uma limonada, né? Então é muito importante quando a gente está falando de negócios e eu trabalho principalmente com mulheres que têm características específicas na hora da gestão dos seus negócios, têm um olhar diferenciado em como que a gente pode estar trazendo o que a gente faz, seja produtos ou serviços, para o digital. Tem que pensar no digital. Se não sabe, tem que procurar curso ou procurar alguém que faça por ti, é isso? Exatamente, Cláudia. O que acontece? Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito, então quem não fez esse movimento ainda, e que eu acho que são poucas pessoas, tá? Porque, enfim, todo mundo foi, a não ser pessoas, como a gente estava falando antes, pessoas que de repente perderam o emprego agora, né? Ou estão tendo que entrar nesse movimento de empreendedorismo porque é a opção. Hoje a gente tem muitas possibilidades e opções gratuitas e também pagas. Mas se também não sabe nem por onde começar, aí é melhor buscar mesmo um consultor, um profissional que venha te dar o auxílio para não enfiar os pés pelas mãos, né? Dani, tu falaste ali que o empreendedorismo muitas vezes não é uma opção, a pessoa perdeu o emprego, a gente sabe que teve um grande número de desempregados, a gente já vem com desemprego crescente e o ano passado com a pandemia, com o início aí da pandemia, isso aumentou, as pessoas se viram sem emprego. O que eu vou fazer? Eu preciso empreender, eu não tenho opção, né? Por onde começar? Qual o primeiro passo para empreender? Há muitas pessoas que pensam, muitas, né, na questão financeira, vou fazer isso porque isso dá grana. Isso vai me dar lá uma grana bacana. Ou outras, muitas vezes, eu vou fazer aquilo porque é aquilo que eu gosto. Gostava de costurar, vou começar a fazer bolsas para vender, enfim. Eu preciso pensar também naquilo que me move e aquilo
lá na frente vai acabar me dando um retorno financeiro? Qual o primeiro passo, Dani? Afinal, eu fiz 30 perguntas aqui numa só pra ti, né? Vamos lá, vamos destrinchar. A louca das perguntas. Isso é ansiedade um pouco, né, Dani? Porque eu já faço a pergunta querendo saber aquilo pra mim também, pra minha vida. Mas enfim. Então, Claudinha, o que é importante, assim, para quem perdeu o emprego ou para quem está pensando em fazer uma que a gente chama de transição de carreira, né? Sair de uma CLT, do emprego e ir para o digital ou empreender. Eu digo assim que hoje tudo é digital, não é muita opção, tá? Eu não acho que... não é opção, tem que estar lá de alguma forma, pelo menos se comunicando, se conectando. Primeira coisa, né? Vamos... Google, gente. Primeira coisa, Google. Vamos dar. O primeiro movimento é dar uma pesquisada para entender o que está acontecendo em termos de negócio, no que tu queres atuar. Tá, Dani, mas eu não sei o que eu quero atuar. Antes de procurar o que dá dinheiro, procura algo, primeiro, que tu faça muito bem. Eu acho que sempre passa por uma. Eu digo assim, antes da gente olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que fazer uma análise do que tipo de negócio faria sentido para a tua vida. Eu sempre digo que não é a nossa vida que tem que trabalhar para o nosso negócio, e sim o nosso negócio tem que caber na nossa vida. Então, e isso está muito alinhado, e aí vamos falar, eu falo muito disso nas minhas mentorias, é a questão do desenvolvimento pessoal, né? A gente, quanto mais a gente se conhece, mais certeiro a gente vai ser na hora de escolher um negócio. Então, assim, a primeira coisa, entender o que tu gosta de fazer, quais são as tuas habilidades. Acho que é muito importante, e eu digo assim, muito importante olhar o que tu não gosta de fazer, o que tu não faria de jeito nenhum, o que para ti não faz o menor sentido, já que tu tá fazendo abrindo um negócio, ou simplesmente pensando como vai executar, vê o que faz sentido para tua vida, né? E aí, vamos lá, é habilidades, é o que tu gosta de fazer. E mais do que isso, né, é se conectar com aquilo que tu quer impactar a vida das pessoas, né? E quando a gente está falando de mulheres, isso é muito, muito significativo, né? Mulheres normalmente empreendem por necessidade, sim, mas em prol, com um propósito, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar naquilo que faz sentido pra gente, ganhando pouco, ou sempre no primeiro momento a gente tem que investir mais energia. Mas aquilo quando a gente foca só pelo dinheiro, porque eu vou pro mercado tal porque fulana tá ganhando dinheiro, porque ciclana tá ganhando dinheiro. Cuidado, porque trabalhar só pelo dinheiro, eu costumo dizer que a gente paga uma conta. E essa conta, normalmente é saúde. Normalmente é saúde. Então, é muito importante, quando a gente está pensando no nosso negócio, primeiro se conectar com o que faz sentido para a gente, o que faz... E aí eu vou mais fundo ainda, tá? Quando eu falo desenvolvimento pessoal e pensando em negócios e vida, é ter clareza dos seus valores. Se eu fosse dizer assim, cara, mas o que é esse raio de valores que você está falando? Gente, não é preço, não é nada, tá? Valores, pensem que é aquilo na vida de vocês que vocês matam e morrem. É onde tudo que vocês acreditam está em torno. Então, normalmente, quando a gente está fazendo algo... Um exemplo, Dani, para quem está nos assistindo, assim, um exemplo. O que seria? Tu escolher uma atuação só pela grana, tá? Vou te dar uma coisa bem específica. Um dos mercados mais aquecidos que a gente tem, tá, nos últimos tempos, noivas caiu um pouco por conta da pandemia, tá? Que é um mercado, assim, riquíssimo, que, assim, tem grana dar com pau porque a gente tá realizando um sonho. Mas tem a questão da maternidade, tá? Vamos lá. Eu poderia investir nesse mercado, eu tenho conhecimento de comportamento feminino para investir no mercado de maternidade, seja para desenvolver algum produto ou algum serviço. Só que, assim, eu não sou mãe. Eu não tenho pretensão de ser mãe. Qual é o sentido, entendeu? Não faz sentido com... Não é autêntico, né? Eu acho que autenticidade é a palavra. A chance de eu ter sucesso, ela já começa a cair, porque ela não está alinhado a coisas que eu busco na minha vida, certo? A coisas que eu desejo, a coisas que fazem sentido na minha vida. E tá tudo bem, entendeu? Tem muitos mercados aí. Então, assim, a mesma coisa.
Mercado pet. Ah, porque o mercado pet tá bombando, porque agora tem a questão da humanização dos bichinhos. Cara, mas tu não tem um cachorro, tu não tem um gato, entendeu? Às vezes tu nem gosta de cachorro e gato. Então, assim, gente, não faz sentido. Então, quando eu falo assim, o fazer sentido, primeiro, sentido mesmo, é sentido, a palavra sentir. Tem que estar conectado com algo que tu goste muito, porque pensa o seguinte, ter um negócio não é esse romance todo, esse empreendedorismo feminino que fala, não é esse romance todo. A gente tem vontade muitas vezes, Claudinha, tu sabe, tu é empreendedora, a gente tem vontade de desistir de tudo. E se o teu propósito não é forte, se tu não sabe por que tu tá fazendo o que tu escolheu fazer, tu larga, tu simplesmente... Então, assim, o que me motiva hoje, por exemplo, tá gravando uma entrevista para ir ao ar de noite, depois do dia que eu trabalhei inteirinho, é porque eu tenho algo maior, entendeu? Eu tenho clareza do meu porquê, eu tenho clareza que o que eu tô falando aqui vai ajudar muitas pessoas, então não interessa se eu tô cansada, não interessa. Eu vou, pôr minha maquiagem, vou lá e faço. Tem que ter um propósito que motiva aí a caminhada, né? Construir um negócio tem muito a ver em o que tu quer construir para a tua vida. Pelo menos é o que eu acredito, e o que eu acredito principalmente quando a gente está falando de mulheres, né, Claudinha? Quando a gente está falando de homens, eu digo assim, o mindset, a forma de pensar é diferente, né? Os homens são mais práticos. O homem, para você ter uma ideia, ele trabalha muito bem só pelo dinheiro, tá? Enquanto as mulheres, elas precisam desse, que eu digo, desse algo a mais. Por quê? Porque é uma forma de pensar e agir. E vamos lá, gente, não tem certo ou errado, tá? E eu também, vamos lá, não tô falando que todo mundo é assim, tá? Que toda mulher é assim, que todo homem é assim. Eu tô falando de uma, que eu digo assim... geral. De uma forma geral, né? Ah, porque eu quero só dinheiro. Cara, normalmente dinheiro para mulher é meio. Mais do que qualquer coisa. Meio de conseguir impactar a vida das pessoas que ela ama, porque a mulher tem uma visão mais sistêmica, mais holística, integrada da vida, tá? Enquanto o homem, ele é mais focado, e isso, né, Claudinha, eu digo assim, é do tempo das cavernas, né? Então, a gente funciona, consome, vive vive no sentido de pensar e de buscar as coisas e consumir da mesma época que no tempo das cavernas. Os homens eram os caçadores e as mulheres eram as coletoras e cuidadoras da prole, né? Então, leva isso para os nossos negócios. Adorei, já estava viajando lá, fui lá para as cavernas, lá imaginando. Mas enfim, Dani, nosso bate-papo tá muito bom, nosso tempo é curto aqui no programa, infelizmente. Rapidão, assim, principais erros que as pessoas cometem aí quando abrem um negócio. E existe segredo do sucesso? Qual o segredo do sucesso, né? Tem segredo, será? A gente podia fazer, assim, uma entrevista só sobre sucesso, tá? Mas, primeiros erros. Quais são os principais erros que as pessoas cometem? O principal erro é não se ouvir, não se conectar com o que quer, e ficar pegando a opinião de todo mundo, porque fulano disse, porque ciclano disse, porque fulano acha que tem que fazer isso, e ficar, sabe, nessa nhanha, entendeu? Ficar buscando fora, ou copiar algo. Eu vejo muita gente querendo copiar, ou em busca de soluções mágicas. A gente vê muito isso no marketing digital, que tu vai comprar o curso tal lá, e tu vai fazer o tal do 6 em 7. Faz o 6 em 7, mas não é assim que faz o 6 em 7. E as pessoas compram essa ideia, às vezes investem a grana que tem nisso e não tem resultado. Então, esse acho que é o maior erro que eu vejo, sabe? O pessoal sai do emprego e vai lá e aposta num curso com um ticket muito alto, achando que vai fazer, assim, a virada da vida, e não é assim que acontece. Então, eu prestaria muita atenção nisso. Dica de sucesso. Todo mundo quer sucesso, né? E a gente às vezes nem sabe o que significa. Olha, isso aí é pauta para outra... O sucesso, ele é muito... Eu até fiz uma live na terça-feira passada, que é as mentiras do sucesso, né? E qual é a grande verdade do sucesso, né? O que diferencia 95% das pessoas, elas não vão ser bem-sucedidas, porque elas não focam em desenvolvimento pessoal. Elas estão olhando... Então, assim, eu digo que a maior dica para a gente se dar bem é a gente focar em autoconhecimento e entender o que a gente quer.
Porque a gente se conhecendo, a gente faz gestão das nossas emoções, a gente consegue entender o que de fato a gente quer, não fica com aquilo, digo assim, aquela barulheira que às vezes a gente tem na mente, né? A gente consegue ter discernimento e clareza do que é real e o que é mimimi. Então, assim, é bem isso. Então, focar em desenvolvimento pessoal. E eu acho, sim, outra coisa que eu tenho visto, assim, que a grande diferença das pessoas bem-sucedidas das que quase chegam lá é a questão do foco, né? Ter foco. Fazer uma coisa de cada vez e criando estratégias para executando, se tornando isso hábito, né? A disciplina que vira hábito. Então, o foco e o desenvolvimento pessoal, que andam juntos, né? Para ser focado, tem que pensar no teu desenvolvimento pessoal, né? E a gente pensa em 300 coisas mesmo, né? A mulher é bicho triste. Mas, enfim. Dani, amei a nossa entrevista. Eu vou dar um spoiler aqui. Ó, viu? Ó, tô usando palavras modernas hoje aqui também no programa. A gente vai fazer lives. Eu vou avisar aqui no programa também. Lives, e a Dani é uma das nossas convidadas. Aí a gente tem 1 hora para falar, né, Dani? Vamos fazer um só sobre sucesso, Claudinho. Dani, brigadão pela tua participação aqui no Sinta-se Bem. Gratidão.